Então, gente, como vocês viram aí, chegou o dia, o grande dia da gente dissecar, fazer uma análise de Babel. Minha pretensão com esse vídeo é fazer a seguinte divisão. A minutagem vai estar aqui, caso você não queira assistir tudo. Vou falar rapidinho do enredo, vocês torçam aí para eu conseguir. Depois eu vou fazer uma provocação aqui, porque talvez Babel não seja uma história de fantasia. Depois a gente vai falar sobre o principal tema de Babel, que é o colonialismo. Em seguida, eu entro com outros temas, falando rapidamente deles, que foram os temas que eu mais gostei. E aí a gente entra numa espécie de tragédia shakespeariana ou tragédia grega, talvez, não sei. Porque a gente vai descer um pouquinho ladeira abaixo, porque nem tudo são flores, apesar de eu ter gostado bastante, assim, uma das melhores, já adianto que foi uma das melhores fantasias que eu li recentemente. Ainda assim, eu quero trazer uns pontos de crítica negativa, na minha opinião, que a gente vai entrar no assunto do maniqueísmo logo em seguida. Então a gente começa com personagens e depois a gente finaliza com o maniqueísmo. Olha só, na velocidade da luz, Babel, ele trata tem como protagonista o Robin Swift, que é resgatado lá da China. Ele é chinês, porque sua região tá muito devastada e a sua família morre por conta da cólera. Um professor de Oxford resgata este menino e o leva para a Inglaterra. E ele já domina ali o inglês, além do chinês, que é a língua originária dele, eu acho que o grego e o latim, só isso. E assim, no final da sua infância. E aí o professor Lovell, ele vai prepará-lo para entrar na Universidade de Oxford, vai dar essa chance para este menino que estava aí, ele iria morrer, né? Vai dar uma escolha para ele, se ele quer estudar, e ele é apaixonado por livros, por literatura, e ele vai escolher que sim, ele quer essa chance, ele não tem mais ninguém na sua vida, e chegando lá na Inglaterra, ele vai ter aí um tempinho de preparação até entrar na Universidade de Oxford, mais especificamente na faculdade, que é uma torre que se chama Babel. Chegando lá, ele conhece pela primeira vez pessoas assim que estão alguma situação parecida um pouco com ele. Ele faz uma amizade com vai se tornar o seu melhor amigo, o Remy. Alguém aí lembrou de Ronnie Weasley? O Remy, ele é um indiano que também chegou ali em umas condições parecidas com a Robin. Tem a Victorine, eu acho que fala assim, ela é do Haiti e a língua originária dela, além do crioulo, é o francês. E tem a Letty, que é uma inglesa, e normalmente as pessoas que estudam nessa torre, né, nessa faculdade, digamos assim, de Babel, são pessoas estrangeiras que recebem uma bolsa da Inglaterra. Olha que país bondoso, para estudar lá. A Letty, ela é a única inglesa, e a gente depois vai entender por quê. E tanto a Letty quanto a Victorine representam aí as mulheres que não tinham chance de estudar. Então, elas são, além da Victorine, no caso, uma estrangeira, e Letty, mesmo sendo da Inglaterra, uma mulher, o que não é comum as mulheres terem chance de estudar em uma universidade. E esse livro se passa também no século XIX, a era vitoriana e o auge da industrialização. Logo no começo da faculdade, o Robin vai descobrir uma sociedade, ele vai encontrar uma pessoa que ele identifica logo que tem origem chinesa, parecida ali com ele, e ele vai descobrir que existe aí orbitando uma sociedade secreta nessa universidade, chamada Sociedade de Hermes. Hermes da mitologia grega, esse mesmo que você pensou. E aí ele vai, toda a proposta do livro é o quê? É o Robin descobrindo por meio dessa sociedade secreta e interagindo com essa sociedade secreta num conflito que talvez todo esse processo que esses alunos têm essa bolsa, eles estudam gratuitamente, o que é feito nessa faculdade, nessa parte de tradução de linguagens, pode ter alguns
algumas intenções politicamente incorretas, para não dizer o mínimo, né? Nessa sinopse, que eu não sei se foi relâmpago, eu não falei do elemento de magia que tem aqui. Bem, a própria Babel, Torre de Babel, não existe em Oxford, né? A autora até faz um texto no começo explicando. Como também o elemento desse, apesar de ser se passar no século XIX, o elemento mágico tá embutido aí na tradução, porque a gente vai ter uma espécie de barra que ativa uma magia a partir da linguagem, das palavras de linguagens das mais antigas e originárias possíveis. O que eu posso adiantar para você, jogando um tema aqui para o bate-papo, fique à vontade para comentar se você quiser. É só uma percepção que eu tenho, assim, já dizendo para quem... aliás, esse vídeo todo, eu esqueci de avisar, esse vídeo todo vai ser sem spoilers. Lá no finalzinho vai ter um tempinho que eu vou avisar dos spoilers. Mas é avisar para quem não leu Babel, que, na minha opinião, eu acho que Babel, apesar de ter o elemento da fantasia, eu acho que é uma história que funciona muito, tanto para quem gosta de fantasia, quanto para quem não gosta, não lê tanto fantasia, e não é totalmente avesso à fantasia. Porque eu acho que o elemento mágico aqui em Babel, apesar de ele estar sempre presente, o que pesa mais na história, eu acho que o ponto de vista com mais consistência e complexidades acaba abarcando a ficção histórica, uma espécie de ficção especulativa nessa era da Inglaterra vitoriana, em que ela estava aí com o imperialismo solto lá no auge, que se dizia que a Inglaterra inclusive nunca dormia, né? Porque sempre tinha alguém produzindo produtos para a Inglaterra, mesmo que a Inglaterra fosse noite. Então ela tinha aí desde a Índia até lá nas Américas também. E aí eu já deixo aqui uma pergunta para você que leu Babel. Babel é mais uma ficção histórica ou uma fantasia? Colonialismo e opressão. No meu ponto de vista, esse é o tema que orbita praticamente toda a história de Babel. Eu acho que a escritora se vale desse conteúdo que ela tem. Se a gente pegar a orelha do livro para ver a formação da Kwang, inclusive desde a Guerra da Papoula, eu vou chegar lá, a gente vê como que ela fez a sua graduação acadêmica, foi mestre em filosofia, estuda cultura chinesa, e ela ainda vai fazer a parte de doutorado dela na área de línguas e linguagens. E para quem gosta de ler, Babel é um prato cheio. Antes até de falar do tema do colonialismo, eu preciso dizer até para quem tá pensando se vai ler Babel, ou para quem já leu, que delícia que é, para quem gosta de ler, o montante de referência que tem nesse livro, né? Olha, a gente já tem um vídeo aqui no canal Comparando Livros com as minhas primeiras impressões de Babel, quando eu tava começando a ler, e eu já comecei lendo, catalogando as referências. Eu comecei nesse vídeo falando de pouco mais de 10 referências, mas depois, no final da leitura, eu cataloguei mais de 30, e aí eu coloquei na descrição desse vídeo, que vai ter o link aqui, ou então aqui no box de descrições desse vídeo no YouTube. E eu quero saber de vocês se vocês gostaram dessas referências que o texto de Babel coloca o tempo todo por meio do tema da linguagem. Bem, o colonialismo é o principal aqui nessa história. A gente vai ter toda eu acho que uma estrutura bem complexa e baseada em fatos históricos para entender, claro, uma especulação num universo de fantasia, de uma universidade, e diversos questionamentos a respeito da linguagem e o funcionamento dessa exploração que aconteceu desde as navegações de uma forma primorosa. Ora, muitas pessoas falam que, olha, o colonialismo, essas povos lutando contra povos, dominando povos, sempre existiu. O colonialismo, ele tem uma peculiaridade que eu acho interessante para a gente conhecer, e não que seja pior um que outro, mas os sistemas de violência não precisam necessariamente se mostrar pela violência física unicamente. O colonialismo, ele se mostra diferente porque o que acontece é uma espécie de sistema institucionalizado de diversas opressões, não necessariamente uma opressão física, um sequestro. Claro, temos sequestro na escravidão, tá?
mas não necessariamente isso opera em todos os povos dessa forma tão física. Muitas vezes é uma forma que mexe muito com a geopolítica, a gente vai mais lá na frente, e uma forma de organização que se precisa prestar muita atenção para perceber os esquemas de violência não tão explícitos assim. A princípio, a gente tem aqui a opressão com a lógica do mercado, no mercado da ascensão do capitalismo. Por isso que o colonialismo é peculiar. Então você tem assim, é um país, ele explora recursos de outro país que não teve a sua tecnologia de uma forma avançada como o país explorador imperialista. Então, ele explora esse país vulnerável, tira recursos desse país miserável, mas ele oferece coisas em troca. Ele oferece coisas em troca ligados aos recursos que eles tomam desses países para evoluir ainda mais essa tecnologia? Não. Ele oferece migalhas, caridade, coisas que o país, ele já está tão debilitado que ele até vê como uma espécie de bondade. Mas quando a gente vai vasculhar na prática, não é bem assim. Eu uso os produtos desses países, que são minhas colônias, para fazer produtos e objetos que melhoram a qualidade de vida do meu país. Nada de dividir com esses que eu explorei. A gente vai acompanhar por meio do Robin Swift que tudo isso ele vai descobrindo um pouco que está operando em Babel. E mais ainda do que expandindo o universo único de Babel. O dilema de Robin Swift é um dilema bem complexo, porque é o dilema do conto Mariana de Machado de Assis, para quem assistiu ao vídeo, né? É um dilema que, puxa, eu já opero nessa sistemática, a minha cultura foi apagada, existe um apagamento cultural que a Kwang vai passinho por passinho, para quem já leu estudos decoloniais, vai ver que ela estudou bastante esse ramo aí dos estudos decoloniais, e que ele vai sentindo, de certa forma, a cultura dele é importante em um determinado ponto relacionado com a magia aqui, e até por interesse político da Inglaterra, mas ele também não é mais o chinês, a gente vai chegar lá, e ele também não é o inglês propriamente dito. E essas estruturas e o uso desses estudantes de tradução vai pairar nessa teoria, assim, sobre o colonialismo. E a complexificação da Kwang eu acho fabulosa, porque ela chega ao ponto de trazer um tema que eu sou apaixonada, a cultura pop já usou várias vezes, que é descobrindo todo esse arcabouço sistêmico aí, existe o dilema de, ora, o que eu vou fazer com relação a isso? Qual a postura? Como eu luto, como eu faço a minha resistência. E aí a gente vai estar com diversas especificidades ligadas a povos diferentes. Então, Robin China, Rami na Índia, pensando na colonização na Índia, a Victory pensando o Haiti, e alguns de nós, acho que a gente sabe como foi a situação do Haiti, né? E a Leti como uma inglesa, uma visão inglesa nisso tudo. Eu posso ter esperança de, por meio das palavras ou por meio da política unicamente, vencer o nível intelectual. Somente alcançar a intelectualidade é suficiente para enfrentar essa sistemática, ou somente a violência pode enfrentar essa sistemática? No título, a gente já tem aqui Babel, ou a necessidade de violência. Isso remete a um assunto muito interessante que aconteceu, de certa forma, historicamente. Eu me lembrei, ele não é mencionado no livro, que é o dilema, os pontos de vista diferentes dentro da própria condição de pessoas, de certa forma, periféricas, né? Que estão aí com esses estudantes. E a gente tem o Malcolm X. Eu não sei se vocês conhecem um pouco o Malcolm X e
o Martin Luther King. Já apareceu Martin Luther King aqui no canal Comparando Livros. O Malcolm X, eu parei aqui a biografia dele, mas eu conheço um pouquinho da história dele. Dois homens que lutaram contra a segregação racial nos Estados Unidos e com visões, eles estavam no mesmo lado de luta, mas com visões bem diferentes. A gente tinha o Malcolm X pensando que, olha, é a violência, não, eles não têm chance da gente conseguir nossos direitos por outro meio, senão a violência. Eu tô simplificando bastante um pouco essas visões. E tem o Martin Luther King, que já tem uma visão um pouco mais pacifista de, olha, não vamos politicamente convencer, salvar os americanos, ou convencê-los, ou fazer movimentos não violentos para mostrar a nossa voz, né? A princípio até parece que o Martin Luther King é bonzinho e o Malcolm X é o vilão, mas não é muito assim não. Olha, a cultura pop já usou essa aplicabilidade aqui da história desses dois no X-Men, o que é bem legal, porque a gente tem o professor Xavier meio representando aí o Martin Luther King, que os mutantes são uma raça diferente, né? E que é subjugada pelas pessoas nesse universo dos X-Men. Então, esses mutantes, como eles são desqualificados pelas pessoas, muitos deles vão ter uma reação assim, não, então eu vou pegar meu espaço e eu vou dominar eles. Eu vou pela violência e agora eu é que vou dominá-los, né? O Xavier, ele tem a esperança ainda, ele busca, não, eu vou convencê-los para buscar direitos para os mutantes e que eles possam conviver em harmonia, é romântico, né? Em harmonia com os demais seres humanos. E assim como aqui a gente tem Martin Luther King, Malcolm X, Magneto, Professor Xavier, a gente vai ter Griffin e Anthony. Aí é para quem lê o livro arrasar aqui nos comentários. Que bacana a Kwang poder explorar essas visões de mundo em Babel. Vamos aos temas que eu mais gostei. Vou passar rápido, eu espero. Já tá grande o vídeo? Você tá conseguindo ficar firme até esse momento? Parabéns. Vamos lá, já tá chegando, a gente depois vai pra tragédia grega, a gente vai meter o pau no livro. Vamos pros temas, tá? O primeiro tema, eu trago aqui Pedro Páramo, porque aqui a gente tá no canal Comparando Livros. Se você chegou agora nesse canal, aproveita para se inscrever, para deixar o like e para saber que a gente tem um ano aqui no canal, acho que foi 2021, que a gente foi aqui em Pedro Páramo. E aí a gente foi dissecando o tema do não lugar. Que diabo é isso, o não lugar? Situações ou posições que ocupamos e chegamos a um ponto em que a gente não está mais dentro de nenhuma categorização. Vamos lá. Rocky Balboa. Vamos lá. Rocky Balboa é um cara que tem uma origem italiana. Vai para os Estados Unidos, fica muito pobre, tenta lutar boxe, não consegue. E ele já não se encaixa, ele não é um estadunidense, ele não é visto pelos estadunidenses como uma pessoa que já está ali há anos. Há muitos anos, ele já absorveu a cultura dali, mas ele ainda não é um estadunidense. E aí, o que acontece? Até para ele fazer a luta com Apollo Creed, o imaginário dos estadunidenses sobre um italiano forte vai até ajudá-lo a ter essa chance da sua vida de lutar e perder para Apollo Creed. Robin é a mesma coisa aqui. Tanto Robin quanto Remy quanto Victor-Ri, eles vieram dos seus países nativos. Eles guardam a cultura, eles cresceram nesses países nativos. E eles guardam a cultura dentro deles. E uma parte deles já não tem mais. Eles vão viver ali em Oxford por alguns anos, quando se passa Babel. E antes também um pouco, até entrar em Babel. E eles vão introjetando muito da cultura
inglesa e se distanciando da sua cultura original. Eles estão o que eu estou chamando do não lugar. Se eles retornarem a seu país de origem, eles já não vão se encaixar lá. Se eles ficam na Inglaterra, eles também não conseguem se encaixar lá. A visão dos ingleses deles é diferente da visão dos ingleses das pessoas dos seus países. Então, o Robin, ele já é visto pelos ingleses de uma forma diferente porque ele se intelectualizou no modo inglês. Os chineses de lá do Cantão, os ingleses veem eles de um jeito totalmente preconceituoso. Quem quiser entender melhor esses sentimentos, eu vou recomendar aqui um livro, é não ficção, escrito por uma chilena que se chama Lina Meruane. Esse livro se chama Tornar-se Palestina. A família dela era de palestinos, mas ela nasceu no Chile. A família é refugiada da Palestina, foi para o Chile como imigrante e ela nasceu no Chile. Ela viveu uma cultura chilena, mas ela ainda vive uma parte da cultura palestina. E aí, em um determinado momento, ela vai até visitar um local que ela ouviu histórias da família o tempo todo, que é a Palestina. Então, esse sentimento tá muito aqui no Tornar-se Palestino. Quanto à visão dos ingleses a esses estrangeiros, aí no vídeo passado já tem lá uma referência, a Kwang arrasa nesse assunto aqui também, já tem lá toda a questão do assunto que é o orientalismo. Próximo assunto que eu amo como ela faz, que é o estrangeiro em uma nova cultura. Não tem assim pra ninguém. Ela é uma mestra de colocar esses momentos de uma pessoa estrangeira chegando em um local de uma cultura totalmente diferente. Ela faz isso brilhantemente em A Guerra da Papoula, sendo que aqui a gente está dentro da China, uma China bem antiga. E quem gosta de história da China, eu recomendo fortemente dar uma lida na Guerra da Papoula também. Agora aqui é uma trilogia. E ela repete brilhantemente aqui em Babel. De uma forma, gente, que não é simplificada. A mudança de cultura, ela passa até pelo alimento, pelo sabor dos alimentos, até o próprio nome. O nome do Robin Swift, ele não é Robin Swift desde a sua origem. O nome Robin Swift é um nome de colonizador, né? Que ele escolhe para poder se passar como vivendo ali na Inglaterra, de uma forma que, olha, ele é inglês, tá? E o nome dele é então agora o nome inglês. A parte cultural envolve comportamentos, a parte cultural envolve roupas e o principal aqui que tem a ver com a linguagem. E vamos ao tema dos temas, porque depois desse livro eu comecei a ver a tradução com outro olhar. O que é a tradução e como que tem coisas, língua se mistura muito com cultura. E por falar nessa mistura da língua com a cultura, eu mencionei no primeiro vídeo de Babel a sociolinguística. Uma língua, ela vai refletir a forma de uma cultura ver, enxergar o mundo. Em um determinado momento aqui em Babel, durante a aprendizagem dos meninos, aliás, esse livro todo ele é cheio de notas de rodapé que vocês estão vendo aí nas imagens, né, que tá passando. E também o tempo todo a gente vai muito em etimologia das palavras, em como que uma palavra ela pode se modificando a interpretação ou significado com o tempo, o que faz que tal possivelmente de uma cultura e modificando com o tempo. E muitas palavras ou muitos contextos, eles podem ser traduzidos com a visão do país que está querendo a tradução. Só que essa tradução, a melhor forma possível seria, não que a gente lê, assim, a melhor forma possível seria ler no original, mas mais que ler no original, a melhor forma possível seria a gente entender uma cultura primeiro, ter um contexto primeiro daquele local, para daí a gente entender ou até ler um livro, entendendo o significado daquilo naquele contexto, naquele momento, espaço-tempo e naquela cultura. E eu vou deixar um livro que eu tô, na verdade um conto, que eu sou cansada de recomendar aqui com vocês, porque a Kwang, ela traz esse assunto que eu sou apaixonada, que é essa parte da linguagem, a visão de mundo, e é o conto, a história, que vocês que, vai, fala aí vocês sabem qual é
A História da Sua Vida, de Ted Chiang. Não lugar, estrangeiro na nova cultura, sociolinguística e a geopolítica. Gente, a geopolítica nunca foi muito a minha praia. Até quando eu estudava na escolinha, as aulas de geografia eu curtia mais assim, estudar solo, estudar clima. Agora, quando entrava geopolítica, eu tinha assim um certo bloqueio. Então, eu tenho uma dificuldade assim no meu repertório de acompanhar os assuntos ligados à geopolítica. O que eu gostei é porque a gente tem essas questões ligadas à fronteira, que é a geopolítica, né? É a autora trabalhar um universo no sentido até mais histórico, como eu falei no começo do vídeo, que eu tenha, olha, para eu manter essa sistemática colonial, eu mexo também com comércio, eu mexo também com economia. E olha, se o funcionamento do meu mercado não funcionar, se não acontecer do jeito que é melhor para mim, eu, país imperialista, eu posso maquinar alguma coisa, jogar com meus produtos. Olha que eu tenho a tecnologia, então eu jogo com meus produtos que esses países aí periféricos precisam, eu jogo com um país de fronteira, eu provoco que um país de fronteira entre em guerra com outro, e olha, eu não faço a guerra, mas eu tô fazendo meio que um Game of Thrones entre países e nações ali vizinhas. Eu me lembrei de uma aula do professor Silvio Almeida, que escreveu Racismo Estrutural e tal. Quando ele fala, várias aulas ele repete isso, olha que coisa sistêmica aconteceu na nossa história. Apesar da autora mencionar pouquíssimo, acho que eu só vi uma vez o Brasil, a questão da América Latina. A gente tem aí, só pra gente entender, porque ela vai levar uma coisa mais pro Oriente que eu não conhecia, que eu achei legal. A sistemática, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um período aí do século XIX, não sei se no século XIX, mas a gente teve um período aí que os Estados Unidos, a sistemática da escravidão, fazia muita plantação de algodão. E o algodão ia para a Inglaterra. Tudo isso naquela época da Revolução Industrial e o auge aí da industrialização. Esse algodão ia para as fábricas fazerem as roupas. A Inglaterra vendia isso aí. O Brasil produzia em um determinado período café. O café era exportado, ia direto para lá para manter os trabalhadores acordados, porque a jornada de trabalho era aquela coisa insana, quase 24 horas, né? Aqui em Babel é brilhante, porque assim, é todo um tema do liberalismo e do marxismo. Então a gente vai ter liberalismo e marxismo aqui. Ó. O que é uma visão marxista? Uma visão mais, talvez aí, questionando esse capitalismo liberal e que todo mundo ganha com isso. Será que todo mundo ganha com isso mesmo? Porque olha só, a Inglaterra, ela vai vender ópio para a China. O ópio eu acho que é uma questão bem forte para Quang, porque ele aparece aqui e aparece também aqui na Guerra da Papoula, tá? E ver novamente aqui me chamou minha atenção. Então, o que é o ópio? É uma espécie de droga, né? E veja, olha, é o livre comércio. Então, a Inglaterra, ela vai... Tem um diálogo aqui, gente. Nossa, um diálogo que pra mim foi catártico. Quem leu me conta, né? A negociação lá na China. Em que você tem... olha, eu vejo o livre comércio, vamos pela liberdade, olha o liberalismo. Eu vou vender o ópio para a China. Olha, mas o ópio tá acabando com a China. As pessoas estão cada vez mais viciadas. Então, quando eu tenho um país vulnerável, com pessoas dentro de uma corrupção, que vão aceitar politicamente receber esse ópio e vender, e elas vão ficar numa desigualdade social imensa, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, tá? Se você leu o livro e pegou essa, não é culpa minha, é livre comércio, eu tenho o direito de vender. E em um determinado momento a gente vai ver, tá, você tem o direito de vender livremente, mas por que você não vende então para dentro do seu país? Se você quer vender livremente, por que você só vem vender para esse país? E quando a política muda desse país e diz assim, não, isso aqui está destruindo o meu país, eu não quero mais.
que você venda isso no meu país. Então, você é contra a liberdade. Percebe a coisa bem sistêmica, os nuances do imperialismo? Tema brilhante, temos de pensar o seguinte, tá? Se uma nação investe em tecnologia e se desenvolve, e desenvolve essa tecnologia, ela precisa realmente dividir com todo mundo? Se ela dividir com todo mundo, pode ser que não sobre para ter o mínimo de qualidade dentro desse país. É realmente um questionamento interessante, e a Kwang coloca isso indo e voltando aqui no ponto de vista. Isso me lembrou Pantera Negra, gente. Pantera Negra, que tem o filme da Marvel e tem o quadrinho do Turner Hitchcock, que esse quadrinho foi meio que uma revolução na época dos quadrinhos. O tema da decisão de dividir recursos com todo mundo são colocados nessas duas histórias, só que no meu ponto de vista um pouco diferentes. Porque, vamos lá, a Kwang, nesse caso aqui, ela não deixa margem pra gente pra gente ficar com dúvida. Por quê? Porque a gente tá dentro do sistema colonialista. Como você extrai de um local, eu acho muito difícil. Eu sei que vai ter, hoje em dia tem gente pra tudo, mas é difícil um leitor ter o partido da Inglaterra nesse quesito, de dividir com todo mundo. Porque ele extrai do outro país, e a extração do outro país acaba trazendo mais pobreza e vulnerabilidade para aquele país. Então não tem uma coisa muito duvidosa. No Pantera Negra é uma fantasia criada diferente, porque especulativo aqui é você ter uma nação africana muito rica, que é o Wakanda. Ela é rica, mas ninguém sabe que ela é rica. Só que o contexto aqui é diferente, porque as nações africanas, historicamente, são as exploradas até hoje, diga-se de passagem, por essas outras nações imperialistas. Então, é uma jogada um pouco invertida. O que no filme eu acho brilhante, como que o filme trabalha o vilão, que é o Killmonger, porque ele e a própria namoradinha do Pantera Negra, do T'Challa, porque ela diz assim, olha, a questão toda é o seguinte, nós temos irmãos, nações aqui do lado, que estão sendo oprimidas por um outro país, e nós todos somos negros e somos todos do mesmo continente, e teve pessoas desse continente nosso que foram sequestradas, e hoje também estão com extrema sendo oprimidas. Então por que essa tecnologia não pode ajudar essas pessoas? Então é um pouco mais complexo do que o que acontece aqui na Kwang. Vocês ainda estão aí? Eu espero que sim. Vamos para a parte ladeira abaixo? Vamos lá. Gente, olha, primeiro, eu amei Babel. Foi uma das melhores fantasias que eu já li nos últimos tempos. Eu quero fazer uma discussão crítica do ponto de vista negativo, que não empatou o que eu acho que a autora construiu aqui. No meu ponto de vista, essa é uma história contemporânea. Eu não tenho uma expectativa de que todo livro tem que ser um clássico necessariamente, ou tem que ser impecável. E por conta disso, eu acho que a autora, ela tem, de certa forma, um pequeno ponto fraco que vai estar na linha aí de personagens. Então, Babel é o livro do Robin. Eu tive que aceitar isso, porque é o Robin, tudo... depois eu quero até estudar a jornada do herói aqui com o Robin. É tudo, eu acho que ela não completa a jornada do herói aqui. É tudo pra ser ele. Ok, aceitei isso, tudo bem. Agora, a vontadezinha eu tive de explorarmos mais Remy, Letty e Victor-Ri. Bora falar um pouquinho de estrutura aqui uma coisa que eu não gostei muito. Vamos lá.
Estrutura. Gente, existe uma coisa em alguns livros que se chama interlúdio. Eu não sou acadêmica da área de literatura, mas o It, do Stephen King, para quem já leu, vai lembrar que tem lá momentos em que... O que é o interlúdio? O autor para de contar a história, a sensação que eu tenho é essa. O autor para de contar a história e ele vai parar para contar uma outra coisa, que tem a ver com a história, mas não é. É como se ele parasse, a história parasse para ele contar outra coisa. Então, esse uso do interlúdio... É que quando eu li o It, eu gostava dos interlúdios, mas aqui, esses interlúdios, eu não sei se foram bem colocados. Vou dizer por quê, sem dar spoilers, gente. A Letty, por exemplo, ela é a inglesa que tá ali nesse grupo com uma visão inglesa. Ela tá se sentindo ultra privilegiada de estar ali. Ela realizou o sonho da vida dela, sempre quis estudar. E ela tá numa universidade, ela tem muito a perder. E ela é nativa ali da Inglaterra. Então vai ter um acontecimento, ou até na passagem do tempo, apesar da autora não falar muito dos dilemas, todos esses estudantes vivem seus dilemas, lembrando que o que é mais dissecado aqui é o Robin. A Letty, a gente vai conseguir entender algumas das motivações dela para determinadas passagens aqui. Então eu acho, por exemplo, o interlúdio, todos os alunos, a estrutura é que todos os outros alunos, exceto o Robin, né? Então tem o Remy, Victor-Ri e a Letty. Eles têm interlúdio, não são grandes, mas eles têm um interlúdio. E o da Letty, eu achei assim, como se fosse a autora dizendo assim, olha, você não entendeu as razões, deixa eu explicar por que ela fez o que fez. Deixa eu explicar o que ela tá sentindo. Deixa eu explicar o que já estava muito claro. Ainda que esse livro seja mais voltado para o público jovem, eu acho que a estrutura de fantasia da Kwang, quando ela monta os livros dela, eu acho que é muito mais no nível adulto do que no nível mais de jovem. Então, eu não acho que tinha que ter coisas explícitas como aconteceu com esse interlúdio da Letty, pelo amor de Deus. E a outra coisa que é o Remy. O Remy, gente, ele é um personagem que, ora, pra mim, tá? Pode ser que eu não tenha captado direito. Por isso que eu gosto de conversar com vocês aqui nos comentários. Pra mim, o Remy, ele oscilava entre, poxa, que personalidade é essa? Tá, a gente vai acompanhar alguns anos na vida desses meninos. Quando o Robin conhece o Remy, eu acho muito bacana, porque a gente tem um contraponto. O Robin, ele vai se fechando, é da personalidade dele, sempre mais fechado, ele não quer se mostrar, e ele já tem a aparência chinesa, não tem dúvida de que ele é estrangeiro, e isso o deixa sempre desconfortável, e ele não é muito de expor o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. O Remy, assim que eles se encontram, é justamente o oposto. Ele é um estrangeiro, ele é visivelmente um estrangeiro, ele é um indiano, e o Remy ele já expõe mais o que ele pensa, ou seja, ele tá mais suscetível a alguns confrontos físicos, a fazer alguns barracos, sei lá, a falar algumas verdades às vezes duras. Tá, mas aí você pega o interlúdio eu reclamo dos interlúdios, você pega o interlúdio do Remy, aí já mostra que, poxa, mas esse rapaz, ele pra sobreviver na Inglaterra, ou pra ficar junto com uma cultura inglesa e poder aprender outras línguas que ele gostava, ele teve que se fazer invisível, ele teve que se conter. Então, ora o Remy quer ficar, tem uma passagem também que vai envolver um baile, aí a gente, muitas associações com Harry Potter, tem uma passagem aí que vai envolver uma festa, o Remy, ele quer, não, eu quero passar o mais invisível possível, e tem hora que não, ele não quer. Então eu acho que isso não ficou muito legal na personalidade do Remy. Até a gente ir agora pro nosso assunto final, que é o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Eu vou explicar pela ChatGPT, para não pegar nada assim. Eu sei um pouco o que é, mas eu joguei aqui na ChatGPT
para ver se ficava numa linguagem, né, pedi para colocar numa linguagem bem acessível. Bem, o maniqueísmo, aqui culpem a ChatGPT. Não. O maniqueísmo, ele de certa forma é uma doutrina religiosa e filosófica. Ela surgiu ali pelo século III depois de Cristo. Será que é isso mesmo? Eu não chequei não, gente. Isso não é relevante. É por um profeta persa chamado Mani. Isso aí eu lembro que eu li em algum lugar. Bem, o que acontece? Essa é uma espécie de crença dualista, que existe um confronto entre o bem e o mal, nada mais que isso. E aí, o maniqueísmo fala que é o tempo todo essas forças brigando. Na literatura, por exemplo, aqui pra gente do Ocidente, não tem dúvidas que a gente abraçou o anti-herói, a gente abraçou os tais personagens cinza. E olha só, como é que o maniqueísmo pode ser visto na literatura aqui, nessa minha abordagem, tá? Ó, eu posso olhar o maniqueísmo com algumas coisas. Como a gente não compra mais aquele personagem mal, indubitavelmente mal, e aquele personagem bom, Superman, o idiota Dostoiévski, a gente não compra isso, porque a gente acha que isso não tem densidade, né? Então, o maniqueísmo, ele pode estar no personagem, eu posso escolher colocar na minha história o personagem que não vai ter dúvida, não vai ter conflito nenhum. Ele não tem dúvida de que esse personagem é bom. Ele sempre vai saber fazer o que é certo, ou ele é puramente mal. Ele sempre vai fazer o que é errado. Não tem conflito, nada. Não tem oscilações. O maniqueísmo, ele também pode ser visto, eu aprendi com o pessoal que estuda Tolkien, porque Tolkien foi muito acusado de fazer uma história maniqueísta, de personagens maniqueístas. Então, o pessoal que estuda Tolkien, eu aprendi com eles que você pode ter o maniqueísmo da moralidade e do universo. O que é esse maniqueísmo? Não são as pessoas, os personagens que são maniqueístas, mas a minha história eu faço de uma forma que fique transparente, cristalino, o que é bom e o que é ruim. Não vai existir situação que deixe o leitor em dúvida. Eu acho que isso nessa história, como que seria bom? É bom por uma coisa, mas é ruim por outra. Não existe essa zona conflituosa. O escritor escolhe colocar o universo com o bem e o mal bem demarcados. Harry Potter e o próprio Tolkien faz isso. Mas os personagens são maniqueístas? Não necessariamente, porque eles ficam ainda, eles têm algumas falhas, só que a gente sabe que ele tá falhando meio que pro lado sombrio, digamos assim, o lado ruim. O Star Wars é nisso, né? O universo é totalmente maniqueísta. Você tem o Darkseid e o Jedi, não tem dúvida. Agora, os personagens, eles ficam ali. O Darth Vader, eles faz uma redenção. E Babel, é aí que a Kwang não me convenceu tanto. Olha, ela conseguiu colocar alguma complexidade dentro dos lados, como eu mencionei, da parte da questão da violência propriamente dita. Então você tem dentro do lado bonzinho, revolucionário, sei lá, visões de mundo diferentes e personagens em conflito no que eles acham que deve ser feito. Lembrando que o livro orbita mais ali pelo Robin, tá? Agora, vamos à parte de spoilers. Gente, isso aqui não é um grande spoiler, tá? Mas eu sei que muitos leitores podem achar que é um spoiler. Eu quero me despedir de você que tá morrendo de medo de pegar o spoiler. E até o próximo vídeo, mas vamos falar dessa personagem? Olha só, gente, o que acontece? A Kwang, ela escolheu, no meu ponto de vista, um ponto fraco da história, que ela acaba trazendo um pouco do maniqueísmo, um pouco pros personagens, o que traz... Talvez a história, eu senti falta de uma coisa um pouco melhor, principalmente com a Letty. Eu acho que eu tenho uma espécie de ressentimento com a Letty, porque ela estaria em uma posição que a autora não iria simplificar em que todos os ingleses e todos os personagens do país imperialista são ruins. Não tem salvação para nenhum. E todos os estrangeiros e as pessoas oprimidas são pessoas boas de coração. Ficou pra mim esse sentimento, tá, gente? Um pouco que... uma escorregadinha com esse sentimento. Me conta que você que leu, se você não achou isso, né? A Letty, por exemplo, seria uma oportunidade de uma inglesa que conviveu anos. Será que não dá para um inglês ter empatia?
Será que na Segunda Guerra Mundial todos os alemães foram malvados? A gente não tem história de alguns alemães que esconderam judeus, colocando a vida da sua família em risco? A gente não teve histórias de alemães que, talvez a minoria, mas que foram frontalmente contra o nazismo? Olha aí o Zweig austríaco, né? Não sei se é um bom exemplo, mas eu achei essa parte denúncia, Lilica denunciando, essa escorregadinha da Kwang. Mas Babel é um livro fabuloso, e só provocar essa discussão que tá provocando aqui já é um livro que merece ser lido, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse almanaque e até o próximo vídeo.